Barulho em condomínio. O que fazer quando o vizinho incomoda? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Viver em condomínio exige uma série de cuidados para evitar confusão, problemas, seja com o vizinho, com o síndico, qualquer outra pessoa. Mas sempre tem aquele vizinho festeiro que incomoda, que causa, que provoca barulhos. E o que fazer nessas situações? Nosso convidado de hoje, para falar sobre os deveres do condomínio, é o advogado Nilson Morizava, da Casuscelli Morizava Advogados e Associados. Nilson, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Muito obrigado. Nilson, qual é a importância das assembleias nos condomínios? Então, as assembleias é onde é estipulado as, os casos em que precisa de votação para estabelecer e incluir no regulamento interno do condomínio. Nas assembleias é onde reúne os condôminos, né, para que possa fazer a votação das escolhas, né, da maioria. É óbvio que em alguns casos tem um quórum qualificado, que seria uma quantidade maior do que 50 mais um, né? Mas basicamente seria para estabelecer esses parâmetros em relação à vontade da maioria. Sim. Existem tipos de assembleias? Sim, existem três tipos de assembleias. Assembleia ordinária, que são as assembleias que normalmente são feitas durante o ano, e já são estabelecidas por lei. As extraordinárias, que são casos em que necessitam realizar a assembleia para tratar de casos pontualmente que ocorreram durante o ano, né, e que precisa urgência para a votação, né, e a assembleia de escolha de vagas, né, que é uma outra modalidade de assembleia. Sim. Nessa assembleia de sorteio de vagas pode ser feita numa geral, com vários outros assuntos? Sim, ela pode ser feita junto com a assembleia ordinária, porque são as ordinárias que são estabelecidos todas as assembleias que são necessárias e obrigatórias durante o ano. Por exemplo, votação do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, para estabelecer a votação das vagas, para aprovação das contas durante o ano. Então, essas são as ordinárias. Sim. Nilson, barulho em condomínio. O que fazer quando o vizinho incomoda por conta desses barulhos? Sim, é um problema muito sério, né? Primeiro, o condômino, o inquilino ou proprietário que esteja morando e se incomodar com algum barulho, primeiramente tem que verificar o que o regulamento interno prevê. O regulamento interno do condomínio muitas vezes estabelece que precisa escrever em um livro de ocorrências, né, algum caso em que esteja incomodando o morador, né? Em alguns outros casos não é necessário por escrito e simplesmente eh, entrar em contato com o zelador ou o síndico, né, ou mesmo a portaria, explicando que está ocorrendo algum problema, principalmente nesse caso específico do barulho, né? Então, por exemplo, de madrugada começar a fazer barulho, está incomodando, então ele pode entrar em contato com a portaria, né, para que seja tomado as devidas providências. Sim. E como lidar com os vizinhos festeiros? Os vizinhos festeiros sempre tem nos condomínios. Não cumprem com o horário, não cumprem com o limite sonoro, né? É óbvio que em todo
todos os problemas que ocorrem dentro do condomínio precisa de um certo tato, né? Obviamente, para não causar uma briga entre vizinhos, né? Mas que haja um controle em relação a essas ocorrências, porque se não reclamar, vai continuar, né? Então, para que não haja problemas futuros, tem que se tentar conversar com o causador, né? Falar com a portaria para tomar providências, e se não tomar providências, tem que reclamar novamente, ou por escrito, ou diretamente para o síndico ou o zelador, né, para tomar providências, né, numa outra ocasião que ocorrer esse mesmo problema. Esse seria o papel do síndico, tentar solucionar. Qual é o papel do síndico no condomínio? O síndico, ele é o responsável geral em relação a tudo que ocorre dentro do condomínio. Então, ele é responsável em relação à parte de pagamentos, de contas, de consumo, em relação a problemas hidráulicos ou problemas dentro das áreas comuns em que está causando algum problema aos moradores, né? E ele que vai controlar todos as pessoas que estão abaixo dele, que seria a pessoa diretamente ligada a ele, abaixo dele seria o zelador. As atividades, né, principais, diretamente aos pontos de problema, seria o zelador. Então, o síndico vai indicar o zelador para que o zelador tome providências do que está acontecendo. Mas quem irá determinar as decisões seria o síndico. Então, o síndico vai controlar tanto o zelador, quanto a portaria, quanto aos funcionários, empregados, terceirizados, né? E sempre está verificando se toda a estrutura, toda a instalação está funcionando corretamente. Além do síndico, então, qual seria o papel do zelador? E a gente tem o papel também do subsíndico, Isso. né? Primeiramente, o síndico, que é o principal responsável. Tem o subsíndico, que vai ser responsável na ausência do síndico, né? Ou conjuntamente com o síndico, mas todas as decisões principais e finais é do síndico, né? O subsíndico, ele está abaixo do síndico, ok? Após isso, tem o zelador, que ele é o responsável direto em relação à parte de controle direto dos problemas, né? Acompanhamento, né? E fiscalização. Muitas vezes os condôminos, os inquilinos, eles vão procurar o zelador porque ele que está no local no horário comercial. E muitas vezes o zelador, ele mora no próprio condomínio, Sim. né? Então, ele é a pessoa que está mais próximo ao morador para que ele possa entrar em contato, tanto contato pessoal, quanto telefônico, quanto o WhatsApp, que é o muito utilizado agora, né? E o zelador, ele vai controlar todos os funcionários para verificar o que está acontecendo, se estão trabalhando da forma correta, se os terceirizados estão nos postos, se está sendo feito a fiscalização em relação ao uso de crachás, em relação à limpeza, se está tudo correto, e o síndico, ele só vai supervisionar. Tá. E como seria essa remuneração do síndico? O síndico, ele não é remunerado, porém, no regulamento interno pode prever que ele possa ser isento da cota condominial. Então, muitas vezes, e normalmente ocorre isso. Então, no regulamento interno é estabelecido que o síndico, pelo posto e pela responsabilidade que ele vai arcar, ele vai ter um benefício, e esse benefício seria da cota condominial. Ele vai ficar isento do pagamento da cota condominial durante o período que ele estiver atuando, que seria 2 anos, né? Num período renovável de mais 2 anos. O período sempre seria de 2 anos. O zelador geralmente é contratado do condomínio. Exatamente. Tanto o zelador quanto os funcionários, os terceirizados, são todos pagos. Apenas o síndico que não recebe tanto,
tem mais algumas pessoas, na verdade. O síndico, o subsíndico, e tem os conselheiros, né? Que também são nomeados e votados, são estabelecidos para compor o conselho, né? Para as decisões em conjunto, e eles também não recebem nada por isso. E Mas nem eles mesmo também as ficam, cotas. mas todos eles também ficam isentos de pagar o condomínio? Não, somente o síndico. Ah, tá. Falando ainda de barulho, na época da pandemia, surgiu muito problema de reforma, né, nos condomínios. Como lidar com o problema de reforma com barulho? Sim. Na verdade, dizer que por causa do Covid, as pessoas podem abusar do barulho ou realizar obras até altas horas, isso não é possível e também não é justificativa, né? Eh, Todas as regras devem ser cumpridas, independente da situação do país, da situação do que está acontecendo. Então, há um limite de barulho, há um limite de horário e isso tem que ser cumprido. Se há muitas obras na unidade, ela tem que ser controlada, né, pelo zelador, para que seja cumprido o início e o término das obras, né? E sempre verificando se o nível de barulho está condizente com o que é estabelecido no regulamento. Surgiu muito, né, das pessoas estarem trabalhando em casa agora, né, depois da pandemia, as pessoas trabalhando em casa e se incomodam com uma certa facilidade, né, com o barulho das reformas. Como lidar? Porque assim, a pessoa tem que estar em casa, trabalhando, mas tem o barulho daquela reforma. Ah, entendi. Quando você citou em relação ao Covid, seria, na verdade, o morador que está trabalhando home office. Sim. E realmente houve um aumento expressivo da utilização do trabalho home office. Então, os moradores ficam muito mais tempo em casa e vão se incomodar com o barulho que está ocorrendo dentro do condomínio. E fica muito mais visível isso. Então, quando tem esse problema em relação a trabalho home office e a pessoa não pode ter incômodo, né? O síndico, né? Ele precisa observar isso, né? E ficar atento para que não cause problemas ao morador que esteja trabalhando, né? Obviamente que não há como proibir a obra, né? Não tem como proibir que seja feito alguma reforma dentro de uma outra unidade, né? Mas deve ser controlado o nível de barulho, porque o nível de barulho pode ser estabelecido. Sim. E, bom, quando o condômino não paga a multa, o que fazer? Quando o condômino ele não paga a multa, no caso o inquilino, primeira coisa, precisa verificar se está constando dentro do contrato de locação uma cláusula estabelecendo essa obrigatoriedade. Se caso não houver essa previsão, a obrigação do pagamento é do proprietário. E se for um proprietário? O próprio proprietário, o imóvel não é alugado. O próprio proprietário não pagou a multa do imóvel. Ok. Primeiro, o proprietário ele é responsável pelo pagamento tanto da cota condominial quanto das multas, e se ele não pagar, ele vai ser restringido de utilizar certas áreas, dependendo do que está estabelecido dentro do regulamento interno. Por exemplo, em relação à utilização de salão de festas que é cobrado, a churrasqueira que é cobrado, né? Mas ele não pode ser impedido de utilizar as outras áreas comuns que são livres, né? Se ele está inadimplente, obrigação do condomínio cobrar essa inadimplência, né? De que forma? Se estiver inadimplente de 3 meses ou acima, o condomínio ele pode entrar com uma ação de cobrança
né? Uma ação de execução, na verdade, porque hoje ele é entendido como uma execução, um título executivo, né? Então, a cota condominial hoje é um título executivo que pode ser executado diretamente, não precisa entrar com uma ação de cobrança para provar que tipo de cobrança seria essa. Ele pode entrar com uma ação de execução direta, né? Onde o juiz já vai estabelecer que em 3 dias o inadimplente deva pagar. Então, ele pode entrar com uma ação. O condomínio pode entrar com uma ação. Entendi. E essa ação trabalhosa? Não, hoje em dia, por causa desses problemas de inadimplência, houve essa mudança em que a cota condominial ele foi entendido como sendo um título executável. Sim. Antigamente, não. Antigamente, pela lei do inquilinato, que era de 1991, isso não era estabelecido desta forma. Então, só poderia entrar com uma ação de cobrança, aonde teria que provar qual seria esse débito, para que, após a sentença, o juiz determinasse o pagamento, somente após a sentença. Hoje, não. Hoje, com uma ação de execução, imediatamente no primeiro despacho, o juiz já pode determinar que o devedor pague em 3 dias sob pena de penhora. Ah, tá. E se não pagar, o Se não, imóvel vai penhorado. se não pagar, ele vai ter que justificar por qual motivo não está pagando. Ele tem a oportunidade de, em 15 dias, entrar com uma defesa chamada embargos à execução para justificar a sua inadimplência, o que pode ser por N motivos, né? E, no caso, se ele não continuar inadimplente, aí o juiz, ele verificando o direito, ele vai sentenciar condenando o executado a pagar, né? E depois disso haverá uma fase chamada cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença vai estabelecer que o devedor, o executado, ele pague sob pena de penhora. Então, não pagando, vai ser penhorado. De que forma? Imediatamente ele pode ser penhorado a conta corrente, as suas aplicações, o seu veículo, qualquer coisa. Se continuar inadimplente, o condomínio ele tem o poder de pedir o leilão da unidade. Se você falou aqui, me corrija se eu estiver errado. Então, se o condomínio estiver inadimplente, ele pode reservar salão de festas, churrasqueira, os espaços comuns, correto? Não. Não, não pode. Ele é assim, desde O que proprietário, eu tô falando e do proprietário. desde que não esteja estabelecido em regulamento interno. O que acontece no regulamento do condomínio? Muitas vezes, o condomínio ele já estabelece uma cláusula dentro do regulamento interno, estabelecendo que quem é inadimplente não pode utilizar das áreas pagas. Entendi. As áreas pagas seria salão de festas, churrasqueira, né, e outras partes em que depende do pagamento. Sendo que, se ele não está pagando a cota condominial, obviamente que como ele iria pagar o aluguel do desses espaço. espaços. E ele pode participar de sorteio de vaga? O sorteio de vaga ele pode participar mesmo inadimplente. Mesmo inadimplente. Tem casos em que não se pode proibir o proprietário de participar, ok? Ele pode e ele, no caso, tem alguns casos em que no regulamento interno eles estabelecem que quem está inadimplente vai ficar ao final da votação, do sorteio, né? Normalmente isso não é regulado pela lei, né? Não é entendido como legal, ok? Por quê? Porque o Código Civil diz que não pode proibir a utilização tanto das áreas comuns e também dos direitos que ele tem. Porque se hoje ele está inadimplente e amanhã ele paga, ele não pode ser proibido de ser sorteado numa vaga de garagem, né? Então, por isso, há essa contradição em relação ao entendimento. O Código Civil, ele entende que todo o proprietário, mesmo inadimplente, ele pode participar da votação do sorteio das vagas. Sorteio da vagas e de qualquer outro sorteio, votação que tiver na Assembleia, correto? Sim. Entendi.
Obrigada, Nilson, pelos esclarecimentos Nada. hoje. Volte mais vezes aqui em Muito nosso canal. obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pode virar um novo vídeo. Obrigada, até o próximo!